Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para mais um episódio do Doutoras da Lei. Comigo, Elisângela, a doutora Joselice e a doutora Elisiane. Hoje nós iremos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas dentro do nosso mundo previdenciário, que é a perícia médica. Pois é, só quem já passou por isso, quem já precisou ir no INSS, mesmo portando todos os seus atestados, os seus exames, e teve o seu benefício recusado na esfera administrativa ou, posteriormente, na esfera judicial, sabe o quanto que isso é difícil, o quanto que isso abala as estruturas das próprias pessoas. Aí surgem várias dúvidas. O que a perícia realmente analisa? Ter uma doença já é o suficiente para receber o benefício? Como a pessoa deve preparar? E qual é o papel do perito contratado nesse caminho? Para ajudar a esclarecer todos esses pontos, essas dúvidas existentes dentro de uma perícia médica, hoje estamos aqui com o Dr. Leandro Brasil, perito judicial, que vai esclarecer muitas dúvidas para nós hoje. Dr. Leandro, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. E agora, fale-nos um pouco sobre vamos lá, você. Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, é muito bom estar aqui com vocês. Eu espero esclarecer as dúvidas e aí deixar essa luta mais justa, né? Que é o segurado contra um sistema bem duro que a gente fala, que é o INSS e as suas perícias. E como já frisou bem, a perícia sempre ela gera dúvida desde o início. Muitas vezes o segurado acha que tem uma hérnia de disco é suficiente para um benefício por incapacidade. Então hoje o nosso objetivo é esclarecer, deixar bem claro o que de fato é avaliado e como é avaliado dentro de uma perícia, tá bom? Pode fazer pergunta, fiquem à vontade aí que a gente vai... Doutor Leandro, primeiramente eu quero que você se apresente mesmo. Tá, vamos lá. O que você faz da sua vida? Como que é as tuas perícias? Se é perito mesmo, se não é? Vamos lá, agora é contigo. Então lá, me chamo Leandro Brasil, eu sou fisioterapeuta do trabalho e ergonomista, especialista em dor crônica, atuo em perícias há 16 anos. Eu falo que eu já sou coroa nesse mundo, já sou coroa, já. 16 anos. Comecei com 5, 6 anos de idade, entendeu? E aí hoje já são 16 anos. Claro. Como a gente. E aqui que a gente fala muito. Eu sempre defendo que a expressão perícia médica, eu não vou falar que é um erro, mas ela induz a um pensamento limitante. Porque a perícia, na verdade, no INSS principalmente, a maioria delas é sobre incapacidade. A perícia não é sobre doença. A doença, muitas vezes, ela está lá, ela não está sendo questionada. Porque você tem exames, tem laudos, tem uma série de documentos que comprovam a doença. A dúvida é, tem incapacidade ou não? Tem redução da capacidade laboral ou não? Enquadra como PCD ou não? Eu sou especialista em capacidade funcional e capacidade laboral. A minha vida são 16 anos estudando sobre capacidade. Então... hoje, muitas vezes, as perícias são mal respondidas ali pelo perito, não porque ele é mal intencionado, não porque ele não quer dar um benefício, às vezes por uma limitação técnica. Às vezes ele não foi treinado na base para falar sobre capacidade funcional. É que nem perguntar para mim sobre cirurgia. Eu não fui treinado para falar de cirurgia. Você não faz? Eu não faço cirurgia. Já um fisioterapeuta, nós passamos anos da nossa vida estudando capacidade funcional. O que acontece muitas vezes? Não sei se aconteceu com vocês. Teve um entorse de tornozelo, uma lombalgia, uma dor lombar. Vai no ortopedista, ele fala assim, não é cirúrgico. É fisioterapia. Quem vai tratar, quem vai devolver aquela pessoa para a sociedade em plena capacidade é o fisioterapeuta. Então eu falo para vocês, a capacidade funcional, a funcionalidade, ela é intimamente ligada com o fisioterapeuta. E as perícias, no meu ponto de vista hoje, a grande dúvida que nós temos é, tem redução de capacidade ou não? Está incapacitado ou não? E a gente vai poder esclarecer muito, porque com os quesitos melhores formulados, a gente consegue ajudar o perito a ter uma visão mais ampla e não a visão engessada de doença, né? Vocês já viram muitos clientes de vocês que vocês olhavam ali no dia a dia, vocês passaram ali cerca de 3, 4 meses montando a inicial para entender se ele tinha ou não incapacidade. Às vezes eu tinha dúvida, mas será que ele tem incapacidade mesmo? Será que ele não tem? Ok, fizeram a inicial. A perícia dura 5 a 10 minutos.
Isso mesmo. Então, pegando o gancho aí do que você falou, posso te chamar de você? Né? Pode. Qual que é o papel do perito e do assistente técnico e se ele é importante na realização dessas perícias que você está falando aí? Então vamos pensar em perícia, né? Primeiro, a perícia ele vai ter ali 3 elementos. O perito é o profissional técnico nomeado pelo juiz. Esse é da confiança do juiz. Ele vai ser imparcial, ele vai trazer para o debate, né, a visão técnica. Então, o perito é aquele nomeado pelo juiz. O assistente técnico é aquele que vai ser nomeado pela parte. Quando a gente fala do previdenciário, o segurado ele pode nomear um assistente para acompanhar ele. Quando a gente fala da Justiça do Trabalho, geralmente nós temos 2 assistentes. O assistente pela reclamada, que é a empresa que está sendo processada, e também temos o assistente pelo reclamante, que é o trabalhador que está ali pleiteando o seu direito. Então, basicamente, se a gente fosse fazer uma analogia com um tribunal, o perito é o juiz e os assistentes são os advogados. O assistente ele é parcial, ele defende o interesse do cliente dele. O perito ele é imparcial, ele não tem lado. E faz total diferença. Por quê? A linguagem, a conversa do perito como assistente é uma linguagem técnica. Uma vez me perguntaram, Leandro, o que tu acha do advogado dentro da perícia? Aí eu falei assim, é que nem me botar dentro da instrução. Eu não fui treinado para isso, para estar na instrução. Eu vou ficar assim, vamos supor, eu, Leandro, entro na instrução. Aí acabou a instrução. Leandro, o que tu achou da instrução? Eu achei boa. Eu não tenho referência. Para vocês não, Leandro, essa instrução foi uma tragédia. Não foi bom. É que nem a perícia. Vocês não foram treinadas para entender o ato pericial. Então... Sequer a linguagem. É uma linguagem, aquele feeling que tu fala, puxa, podia ter perguntado isso, deixou de avaliar aquilo. Então, o assistente, ele é fundamental. Agora, tem uma outra coisa que é importante. O assistente ele não tem que ir lá brigar com o perito. Importante isso. Porque senão vira uma briga de ego, uma briga de vaidade. Isso é verdade. E pode respingar no cliente dele. O assistente está lá para fazer a sua avaliação paralela e contribuir com o ato pericial. Mas dá para conversar tecnicamente também, discordando, acredito eu. É difícil. Eu não sei, porque depende da condução do perito. Não tem juiz que é mais difícil de conduzir ali uma audiência na trabalhista? Que... Não tem. Perito também. Às vezes trabalhista não. Vários, né? Então, assim, às vezes o perito ele não quer, porque ele tem 30 perícias na manhã e ele já começa uma pensando na próxima. Ele não quer discutir com você então, assim, o caso concreto ali. Isso. Então, o que acontece? Às vezes pode até agregar, fala, doutor, eu posso fazer um exame, eu posso fazer uma avaliação? Ele, por favor, fica à vontade. Isso acontece, tá? Mas não é um lugar de debate, que a gente vai sentar ali e ficar, não, vamos analisar por outro... Não tem isso. O perito tem a convicção dele, ele vai fazer um laudo baseado na convicção dele. O assistente vai fazer um parecer, que é um documento paralelo, baseado ali naquele viu, e ali o juiz vai avaliar. Então, assim, a diferença, né? A diferença entre, então, o perito, o assistente técnico e o perito judicial é, basicamente, o assistente vai fazer o parecer. Isso. E o judicial vai fazer o laudo. O famoso laudo. Técnico. Eu sou perito da Justiça do Trabalho. Então, quando eu sou perito, eu faço um laudo imparcial, não tem um lado, eu avalio, vou botar o que eu acredito que é tecnicamente viável. Já o assistente, ele quer vender a imagem do cliente dele. Por exemplo, se é um cliente da reclamada numa empresa de trabalho, ele não tem lesão, não tem nexo, não tem incapacidade. Ele vai puxar para isso. Mas eu acredito que também o assistente da perícia médica judicial da Previdência, num processo da Previdência, né? Então, ele também vai querer puxar, Sim. um vai puxar para cada lado, isso? Sim. Só para entender. A tendência é essa. É porque, assim, o que eu falo muito sobre o previdenciário? Todo processo que envolve uma análise técnica de incapacidade é um processo técnico-jurídico. Ele não é um processo jurídico. Porque o judiciário precisa de um posicionamento técnico para continuar a avaliação, o julgamento, vamos lá dessa forma. Sim. Então, quando vocês montam a inicial, o advogado monta a inicial, a grande pergunta que eu faço, tu está montando para o juiz ou para o perito? Interessante. E aí? É uma pergunta muito importante. Porque nós sabemos que o perito vai influenciar diretamente
na decisão No pensamento do juiz. Pensamento do juiz. O juiz, muitas vezes, ele fala, vou acompanhar o perito. Sim, já, só fazendo uma parte aqui, já vi acontecer de não. Sim, Tá? é raro, mas Mas acontece. em que sentido? Por exemplo, assim, o perito atestou só de determinado tempo, mas a DER, que a gente chama, que é a data de entrada de requerimento, era anterior, e o juiz concorda com a perícia, mas estipula que a data do início da incapacidade é Uma questão burocrática. diferente. Uma questão burocrática. Agora, com relação à incapacidade ou não, juiz que não acompanha, É raro. praticamente não existe. É raro. E uma coisa interessante, doutores, como a gente fala de... Tem uma crítica que eu faço e vai ficar gravada a minha crítica. Vai. Nós também fazemos, não É. se preocupe. Nós temos que ter muito cuidado com a ideia que o laudo é inquestionável. Isso é um perigo. Nós, peritos, nós somos, sim, questionáveis. Claro. Tem que questionar. Aquela ideia que o perito escreveu é verdade absoluta é um grande erro. Isso não é democrático. Um perito que não quer responder quesito, ele não é para ser perito. Quando nós estamos lá na função pericial, colocamos nosso nome e somos nomeados. Não é o advogado e juiz que tem que se adequar ao perito. É o perito que tem que se adequar ao rito processual. E dessa forma que eu vejo hoje, eu vejo o perito entrando num pedestal. E olha que eu sou perito, viu? Estão colocando os peritos num pedestal, aonde ele é inquestionável, aonde ele pode marcar daqui a 6 meses uma perícia, aonde ele pode levar 90 dias para entregar um laudo que era para entregar em 30, aonde ele se dá o luxo e fala assim, não vou responder esse quesito. E não é isso. Então o judiciário tem que falar assim, perito, obrigado por você compartilhar, você é um auxiliar da justiça e você faz parte do processo. E nós não somos... O grande protagonista é o segurado. É ele que tem que ser avaliado. Ele que é o protagonista do processo. Então, o que a gente fala muito é, o perito ele sempre vai ter a confiança do juiz. O laudo pericial ele é uma prova. Ele é uma prova. Já aproveitar. O que acontece muito quando a gente fala de impugnar? Como a doutora falou. Eu nunca vi o juiz ir contra um laudo por incapacidade. O que acontece com o advogado? Ele chega lá, doutor, e fala assim, esse laudo foi mal feito. Foi mal feito. O juiz percebe, o juiz também percebe. O que é que eu faço o quê, então? Pedir uma nova perícia? A gente sabe que um trâmite é mais difícil. Mas se tiver o parecer do teu assistente técnico bem fundamentado, o juiz pode falar sim. Porque ele não é distrito ao laudo pericial, né? Ele pode pegar outras provas. Ele vai pegar aquele trecho do parecer para fundamentar a decisão dele. E quem discordar, que brigue. Sim. Então, toda vez que a gente questiona um laudo, eu tenho que dar para o juiz uma opção B. Para falar assim, juiz, eu questiono não é porque foi desfavorável, porque eu tenho um parecer técnico que trouxe elementos que não foram contemplados pelo perito. O juiz vai lá, olha e de repente ele pode falar assim, eu não vou ficar com esse parecer não, mas de fato esse laudo não está bom. Eu vou criar um novo laudo. Volta, às vezes no tribunal acontece isso, né? Volta e faz uma nova perícia. Então, resumindo, perita de confiança do juiz, o assistente é das partes. O assistente ele influencia, mas tem que ter muita habilidade para não virar uma briga dentro do ato pericial e não respingar no cliente dele. Depois de todos os esclarecimentos, né? Em que momento, Leandro, o mais importante ter um assistente técnico? Na minha opinião, eu acho que o momento mais importante é quando o cliente... Vamos falar de previdenciário primeiro. O cliente chegou no escritório de vocês falando, doutoras, eu estou com a lesão na coluna, eu estou precisando... Eu vi que eu tenho direito. Ali o assistente já entra. A gente fala de viabilidade. O que eu faço, né? Eu falo, manda para mim o que ele tem, dos atestados, dos laudos, e eu vou avaliar se eu vou pensar já com cabeça de perito. Isso aqui não é suficiente para convencer o perito. Então, o assistente, ele tem que entrar no momento inicial e vai falar assim, doutora, pede para ele fazer uma eletroneuromiografia, porque na hora que for fazer a perícia, provavelmente o perito vai pedir esse exame. Isso aqui não é suficiente para a gente comprovar uma incapacidade. Então, o assistente ele entra na fase que eu chamo de
processual, pré-inicial ainda. Seria no administrativo? Na perícia administrativa ou antes da gente entrar com a ação judicial? Na administrativa, eu vou ser bem sincero, eles não avaliam muita coisa. Não avaliam. Assim, eu acho que na administrativa é uma boa forma de orientar o cliente. Eu acho que uma parte interessante administrativa é a orientação. O que eu falo? Os assistentes técnicos, nós não vamos ensinar o segurado a mentir. Nós vamos... nem a gente não faz isso. Então, assim, porque muita gente fala assim... É muito detectável. O que a gente fala? Vai deixar ele assertivo, porque ele não consegue organizar as ideias. Às vezes, com vocês mesmos, ali no escritório, começa a falar de uma dor na cervical, aí do nada tá no calcanhar. Ele meio que viaja um pouco ali. Então, a orientação pré-pericial é falar assim, ó, o que é uma perícia? Tu vai chegar lá, ele vai perguntar para ti o que dói, o que tu tem. E a gente faz uma pré-perícia com ele. Então, quando ele é perguntado na administrativa ali, ele não vai ser surpreendido. Ele fala, o assistente do escritório conversou comigo ontem. Uma espécie de uma entrevista. Isso, ele já fez as perguntas prévias. Então, agora eu sei que eu tenho o que o perito quer. Porque uma coisa que eu falo, doutores, é assim, eu faço perícia há 16 anos. O ambiente pericial, para mim, é muito confortável. A audiência, para vocês, é muito confortável. E a gente esquece que para eles não. Não, para eles não. Pro segurado, ele nem dorme. Não. Ele nem dorme. Não dorme. Tem dor de barriga antes de entrar ali no ato pericial. E o que o advogado fala ainda, que é bem complicado isso. Fala, amanhã a tua perícia é fundamental. A gente transfere uma carga ali para aquela perícia, é fundamental. E a pessoa não vai pregar o olho. Não, isso é verdade. Amanhã é o dia. Amanhã é o dia. Amanhã, o processo... Se você não conseguir amanhã, Deus. O processo... Você ia aterrorizar, né? O processo o que vai definir o processo é o ato pericial. Mas você sabe, Leandro, que aqui ali no escritório, pelo menos, né, a gente procura, né, por várias formas, tentar fazer isso ser um processo um pouco mais tranquilo. Óbvio que a gente tem que alertar que é um ato importante, né? Por exemplo, assim, o horário tem que estar lá. Levar os exames. Conversa antes. Nós estamos agora... depois até a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nosso escritório começou agora a contratar, porque tem empresas aqui agora de peritos, de assistentes técnicos. Então, assim... está fluindo melhor, né? Mas isso que você falou é muito importante, até para a gente fazer um destaque depois, para os colegas, entendeu? Porque quando a gente começa na advocacia previdenciária, parece que a perícia é realmente o dia inteiro. Um monstro. Lá, né? Não, e parece que é um monstro, né? Parece Né? que o perito é um monstro. E dá para fazer tudo isso ser exatamente o que você acabou de dizer, leve. Técnico, né? técnico. Leve, né? Então, hoje, o que a gente faz também aqui no nosso escritório, além de contratar o assistente, a gente faz o acompanhamento de todo esse processo. Da contratação, da consulta, do dia da entrevista, vai junto lá na perícia. E isso é uma coisa assim que eu tenho observado que tem surtido muito efeito positivo no resultado da perícia. Não que estejamos conseguindo grandes coisas a mais, mas assim, tem sido mais proveitoso. O que eu falo? Quando o escritório ele tem essa visão que não deixa o ato pericial como um ato isolado, e sim como parte estratégica do processo, é diferente. Sim. O que acontece muito? Hoje, eu dou muita palestra, eu viajo dando aula, conheço muitos advogados. Eu acho que alguns advogados deixam a ponta solta. E a gente não pode ser surpreendido. A gente tem que estar um passo à frente o tempo inteiro. Então, quando vocês controlam desde a viabilidade, desde a formulação de quesito, a orientação pré-pericial sobre todo o ato, né, não só o ato em si, é mais controlado. Não é garantido, de forma nenhuma. Mas é que nem eu falo, vamos viajar para Curitiba. Nós temos duas formas. De ver no Waze, quanto tempo leva para chegar lá em Curitiba. Vamos dormir no caminho? Vamos jantar onde? Qual posto a gente vai abastecer? O que vocês estão fazendo é uma viagem segura. A gente vai chegar em Curitiba? Não sei. Temos algumas variáveis. Temos uma estratégia. Mas temos uma estratégia. Exatamente. Nós não vamos... Para ser mais tranquila a viagem. Nós não seremos surpreendidos. Então, o ato pericial, ele é imprevisível quando tu trata ele de forma imprevisível. Tu deixa tudo na mão do perito.
Mas, Não, mas até já vou pegar um gancho do que você está falando e já vou te fazer a próxima pergunta aqui. Contratar um perito assistente não significa garantia de que esse processo também vai efetivamente ser concedido. Né? o que acontece? A gente tem que entender primeiro se o colega contratado é perito. Porque assim, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. A questão de saúde mental. Eu vou contratar um psiquiatra. Mas será que ele é perito? Será que ele tem a linguagem jurídica? Será que ele entende de fato o que eu preciso para o processo? Porque às vezes ele pode ser um clínico, muito bom clinicamente, mas ele não vai ter a linguagem pericial. Então o assistente ele não é garantia. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, o assistente ele tem experiência, ele é especializado, ele é habituado com esse debate? Ok. Contratar um assistente de forma nenhuma vai ser garantia. Mas você deixa um debate mais equilibrado. Não cabe isso, não dá mais para o advogado. Eu sou filho de advogado, né? Fui criado num berço de advogado. Meus pais são advogados. Isso você não falou na sua apresentação. Meu pai já é falecido, foi advogado há muitos anos. Minha mãe, advogada há muitos anos, hoje é aposentada, e meu padrasto que me criou, ele também é advogado. Então. Você vem do mundo. advocacia. E sabe o que é engraçado? Sabe todos os termos. E sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Você tava estudando ouro. O sonho do meu pai, assim. Meu filho faz direito. Eu falei, que eu quero direito? Esse mundo judiciário, eu não quero trabalhar com isso, não. 16 anos perito já. Você viu? Ele trouxe. Independente, o destino trouxe. E hoje eu tô dentro. De uma ramificação diferente do que atuar num processo mesmo. Sim. Até porque, por exemplo, assim, eu não me vejo fisioterapeuta. Sim. Nem como perita. Sim. Eu me vejo advogada. Você. Eu não me vejo advogado. Mas advoga para fisioterapeutas. Sabe? Eu acho que cada muita gente seu... me pergunta assim, Leandro, tu faria direito? Eu falei, não. Por quê? Eu não quero ser concorrente. Eu quero ser um complemento. Eu vou fazer 5 anos de faculdade, mais uns 2 anos de especialização. Eu prefiro investir muito mais no meu conhecimento técnico para complementar ali o debate jurídico, né, técnico, e ter minha carreira paralela. Que especialização que você falou aí? 2 anos, né? Fazem 30. Eu 20. Até eu tava falando esses dias, não sei com quem, só fugindo um pouquinho. Por que eu vou fazer direito? Porque não é matemática. Eu falei, faz matemática. Matemática, sempre 2 mais 2 vai ser 4, meu filho. O estudo, mas na área, em qualquer área. Na tua deve ser assim também. Viu? Perícia que deve ter que estudar também. Então, assim, isso. Né? A assistência, o que acontece? Hoje a gente vive um momento que muitos colegas da saúde estão vendo a perícia como uma área muito rentável. E eles estão se aventurando. A perícia, ela é muita estratégia. Você tem que pensar em muitas variáveis ali dentro. Então, contratar um assistente não é segurança, mas é uma forma de tu ter um suporte técnico. É melhor tu perguntar para quem sabe, ou tu ir no Google, até no próprio, às vezes, ChatGPT, fazer uma pesquisa e acabar ali não tendo aquela segurança. O que eu queria falar para vocês em relação ao advogado, não cabe mais hoje o advogado ele ser tudo. Não. Eu vejo ainda hoje advogado querendo entender raio-x. Querendo entender algumas coisas. Você fala assim, eu até sei um pouco de raio-x. Eu acredito que vocês sabem um pouco de raio-x. Mas eu conheço uma pessoa que sabe mais. Então eu vou chamar essa pessoa que sabe mais para me ajudar. Ainda mais agora que os raios-x nem estão vindo. Não estão vindo mais. Tem que olhar no computador. Beleza, você... Pra gente é melhor. Pra gente é melhor. Olha ali a lesão. E às vezes a gente fala assim, tu fala, Leandro, esse paciente tem uma lombalgia assim, assim, assado. Aí eu vou falar assim, tá, mas o problema não é a lombalgia dele, não. Ele tem uma outra lesão que a gente não tá vendo aqui, que não viram, que essa aqui vai dar incapacidade. Essa é mais fácil fundamentar a incapacidade. Juliandro, mas assim, você fala do advogado querendo saber de exame e o médico querendo saber de direito. A recíproca é a mesma, tá? É porque o que vários clientes retornam e falam assim, o doutor não quis me dar o laudo porque ele disse que eu não tenho direito. Eu falei, mas como que ele sabe que você não tem o direito, criatura? Eu falo que na minha família eu tenho um médico, eu falo que eu sou um grande fã dele, meu irmão é médico intensivista, mora em Curitiba, o cara é um fenômeno. E então convivo com ele, né? Eu percebo um pouco da classe médica, ele um pouco sempre na defensiva. Parece sempre que vai dar problema. Parece que ele concedeu um laudo,
vai dar problema. A gente vive um momento de muito fake, né? De muitas isso é coisas. E aí ele fica com tanto receio. Imagina quantas pessoas chegam diariamente naquele consultório pedindo atestado. Pedindo literalmente. Eu quero atestado. E ele cria uma proteção crônica. E ele fica nesse bairrismo, ele fica nisso. E até falando, às vezes... E acontece, doutora, às vezes eles replicam dos mais antigos. Fala assim, ó, ele não tem direito. E aí ele fala, se meu chefe, ele fala o chefe, se o meu chefe falou que não tem direito, eu não vou atrás não, que eu não tenho tempo. Eu só vou falar que ele não tem direito. Então existe hoje na área da saúde uma falácia superficial sem aprofundar. E eu acho que esse é um grande problema. Os devidos exames, né? E sem se aprofundar. Fala assim, mas ele tem direito ou não? Quem falou que ele não tem direito? Meu chefe. E quem falou pro teu chefe? Não sei. Não sei. Então isso acontece muito, mas eu vejo hoje da classe médica um protecionismo muito grande. Eles sempre estão se defendendo ali com medo de alguma consequência. Isso é bem comum. Isso é bem comum. E até eu vou contar uma historinha bem engraçada. Um dia a gente vai escrever um livro, né? Disso que você falou, porque eu já fui essa pessoa aí, tá? Eu já fui essa advogada que queria saber mais que médico. E eu estava inconformada que o perito, um ortopedista famosésimo aí da região, inclusive, né? Foi até secretário de saúde, não sei da onde. Ele falava que o meu cliente não tinha nada. E eu ia lá e batia. E não, porque não tem, não sei. Lá pelas tantas ele escreveu assim, excelentíssimo senhor doutor da Varatal. Ela não é médica. Quem é médico aqui, ortopedista, sou eu. Ele escreveu isso para o juiz. E eu falei, tá bom, excelência. Então tá bom. Ali, assim, acho que até foi, como se pode dizer assim, um insight, né? Um divisor. Tipo assim, olha, realmente, você não é médica, né? Mas eu falo assim, doutora... É que eu só queria que o meu cliente tivesse direito. Ó, aconteceu uma situação comigo recente, eu fiz um laudo no Justiça do Trabalho, e o laudo foi desfavorável com uma das partes, né? Sempre vai ter um lado que não vai ficar satisfeito com a minha... Claro. Sim, isso é verdade. E aí a advogada fez um questionamento excelente. Excelente. Pelo fato de você não ser fisioterapeuta, você não ser médico, não ter um conhecimento de saúde, eu tenho a obrigação de explicar melhor. Tu tem todo o direito de me questionar. E eu tenho a obrigação de explicar melhor. Quando eu apelo, falar você não conhece o direito, parece que só pode falar então quem sabe, então não teria debate de nada no mundo. Aqueles debates de futebol, só podia falar quem é jogador. Falar se a comida é boa, só poderia falar quem sabe cozinhar. Então eu vejo da seguinte forma... eu sei que existe um exagero por parte dos advogados, muitas vezes, com quesitos suplementares, perguntando e querendo mudar nosso posicionamento. Isso, às vezes, incomoda um pouco. Mas aí eu, como educador, que eu sou um educador, eu sou um palestrante, professor, eu tenho que pegar na tua mão e falar assim, doutora, eu entendi a tua dúvida. Eu vou te explicar. Não tem, isso é assim. Vou dar um outro exemplo de uma perícia que eu fiz. A pessoa tinha era um lipoma intrarraquidiano, ou seja, uma bola de gordura dentro do canal da medula. Isso começou a comprimir a medula da funcionária, né? E ela começou a sentir dor lombar, dor forte. E ela entrou na justiça, falando que aquela dor era decorrente do trabalho dela. E eu fui chamado para fazer a perícia. E eu não reconheci o nexo. Por quê? O lipoma é um tumor benigno. É um tumor benigno. Que ele vai crescer independente do movimento. Então, ela fazer movimento ou não tem nexo. E aí eu escrevi isso. Aí, quesitos complementares. Mas os movimentos podem ter contribuído. Aí eu respondi todos os quesitos complementares e ainda fiz uma conclusão complementar. Eu falei assim, o tumor, para crescer e desenvolver, ele independe disso. E o fato é, durante mais de 2 anos de afastamento de trabalho dela, ela piorou. Ela não estava lá exposta no trabalho e ela teve uma piora. Isso é a prova real que, independente dos movimentos ou não, ela ia ter uma piora. Sim. Então, assim, movimento não piora tumor. Aí a advogada parou também de me questionar. Daí, não, Então, assim... Ele tá certo. Tá certo, tá tudo certo. Mas aí é que eu falo. O perito, ele é um educador. Vocês nos chamam para esclarecer. Claro. Sim. E não para julgar. Porque não é a nossa área, né? Então, eu tenho que pegar na mão, ser didático. Eu faço muita perícia por mês, eu faço muitas perícias. E eu sempre lembro que as pessoas que estão lendo o meu documento, elas não sabem. Então, eu tenho que ser didático. Posso fazer uma perguntinha Pode, rapidinha pode. para ele? Eu sei que é você agora, mas assim... Como é que está essa questão de você ser um fisioterapeuta
e ser nomeado para fazer perícia? Como é que está sendo isso na justiça? Porque na palestra outra que eu assisti sua, você abordou esse lado aí, que você falou com todas as letras, que ainda existe muito, não era preconceito, resistência, que só querem que perícia seja feita por médico, né? Explica rapidão para nós. Tá. Eu acho que é uma pergunta que eu quero que grave. Minha resposta. Estamos gravando. Tá gravando, né? Tá com filme suficiente aí? Filme. Nossa senhora, eu sou velho, não falei filme. O que acontece? Culturalmente, existe a expressão perícia médica. Isso é abordado desde a década de 80 e quando só tinham 3 profissões no Brasil: engenheiro, médico e advogado. E aí as outras profissões foram desenvolvendo. Então, quando a gente fala perícia médica o tempo todo, cria-se uma raiz, um entendimento cultural que a perícia é um ato feito por médico. E não é, na verdade. Ela não é. Existe a perícia técnica. Quando a gente vai no CPC, ele é muito claro. O CPC fala que a perícia é um ato técnico, que o juiz vai chamar aquele detentor do conhecimento para esclarecer sobre a dúvida. Não está escrito médico. Não está escrito médico no CPC. Não está. O CPC não está escrito médico. E eu não estou falando de forma nenhuma que o médico não pode fazer. Eu só estou falando que o fisioterapeuta também deve fazer. Não devem excluir o fisioterapeuta só pelo fato de ele ser médico. Como eu falo para vocês, se a dúvida do tribunal, ou do INSS, ou do Justiça Federal, desculpa, ou do TRT é incapacidade, o fisioterapeuta, na minha opinião, ele possui mais competência para falar sobre. Leandro, mas o fisioterapeuta não pode dar diagnóstico. O STJ em 2022 falou que pode. Então, assim, existe um desconhecimento sobre a atuação do fisioterapeuta. Sim. E criou-se esse vício cultural, esse ciclo de não nomear. Hoje vem mudando muito isso. Eu já sou perito no tribunal, um TRT, há 16 anos. Quando eu fui nomeado as primeiras vezes, o próprio advogado falava, mas é fisioterapeuta, ele não pode. Eu não quero. Eu quero um médico. Mas a gente trabalhando, não só eu, mas com outros fisioterapeutas no Brasil inteiro, o tribunal começou a falar, gostei dessa perícia, é esclarecedora, porque no final das contas, nossa função é esclarecer. É esclarecer. Eu defendo uma coisa, doutoras, a perícia ela não pode ser uniprofissional. Eu acho que o ser humano é muito complexo. Quando a gente vai para um hospital, várias profissões te atendem. Sim. E por que a perícia ainda ela é monopolizada por uma profissão? Por que não ter uma perícia? Vai ficar caro. É outro debate, mas por que não perícias multidisciplinar? Então, acho que sofro ainda bastante. Já aconteceu de ser nomeado assistente técnico. Recente, tá? Recente. Cheguei lá, doutores, para acompanhar a assistência técnica, o médico falou que eu não ia entrar. Porque eu não era médico. E só quem entra na assistência técnica é médico. Baseado numa resolução da cabeça dele. Sim. E assim, não é ele baseado... Baseado numa resolução da cabeça dele. Ele falou assim, mas o CFM fala na minha resolução que tu não pode. Eu falei, mas a minha resolução fala que pode. Então eu tenho 2 resoluções. A minha falando que eu posso e a tua falando que eu não posso. Vamos pro CPC. Que aí fala que o assistente não tem suspeição nem impedimento, é de confiança da parte. Acabou. Aí o juiz, a advogada entrou com mandato de segurança. E o desembargador falou, ele entra. Eu até compartilho com vocês o mandato de segurança depois. Olha só, interessante. Ele entra. E até, inclusive, a gente fez esses dias também dentro daqueles 2 anos só de especialização lá que tem que fazer, sabe? Sim. Semana retrasada, um mês, aí a gente fez um seminário específico de PCD, né? Um assunto em voga no momento que nós vamos fazer. Vamos te chamar de novo aí para conversar aqui. Os PCD são fala mais sobre o que PCD. há agora, né? Você estava no workshop? Tava. Do PCD tava? Tava sendo. Sim, Mas eu acho que eu palestra. tive que ir embora. Eu falei no segundo dia. Ali eu fiquei sabendo que também agora está começando a ser incorporada as perícias psicológicas. E eu fiquei muito feliz com isso também. Sim. Fora a fisioterapia. É um avanço. Por quê? Porque tem determinadas questões, até para os próprios PCDs, que têm um complicativo bem grande com relação a algumas coisas, né, algumas barreiras. É só o psicólogo para detectar. Sim, e ok. Não é o psiquiatra que vai detectar. E eu aquilo falo. lá. É o psicólogo. E o que eu falo, doutora? E ok. Nós não estamos ali para tirar espaço, a gente está ali para esclarecer dentro das nossas especialidades. E dentro dessas áreas, né? Áreas que tem, interessante a gente tem também muitos está acontecendo nos nossos BPCs, né?
Sim. Que às vezes tem, a doença não causa, mas Incapacidade. ou por que não, né? E eu tô pedindo, Sim. não tô ganhando, mas tô pedindo. Nos meus casos, não sei as meninas, mas a psicossocial também. Sim. Não, há Qual- muita resistência no judiciário ainda. porque- Dessas provas de Está psicossocial. aos poucos É. indo, né? Mas Um, ainda um dos meus objetivos, eu estou alcançando isso, dando palestra no Paraná inteiro, é começar a dar aula no tribunal. É começar a levar para o tribunal a visão multidisciplinar. Isso, a multidisciplinar. É falar assim, a perícia médica, a perícia feita por médico, não chamo perícia médica. A perícia feita por médico. Só no INSS que ainda tem a expressão perícia médica estatutária, está lá escrito perícia médica de fato. Isso. Mas os demais não. A perícia feita por médico, não estou falando que ela é pior, ela é melhor, não é sobre isso. Eu falo que ela é limitada. Como a minha também é limitada. Eu também tenho uma limitação técnica. Porque hoje existe uma insatisfação com os laudos periciais? Como eu falei no início, talvez pela limitação técnica do perito. Estamos perguntando para o perito talvez coisas que ele não saiba responder. E ok, ele é um profissional limitado. Então, vamos chamar aquele que detém mais conhecimento sobre incapacidade. Ok. E por que não uma perícia? Pode Por fazer. isso que na sua fala dá para entender por que tem que ser multidisciplinar. Sim. Porque se você não sabe responder, o outro profissional colega responde. vai responder. Gente, vocês já foram atendidos num atendimento particular, por exemplo. Eu estou com uma lombalgia, como eu falei no início. Teu caso não é cirúrgico, é uma hérnia de disco, não tem como operar. Eu vou te indicar um fisioterapeuta. Aí você vai perguntar, doutor, mas eu faço o quê? Não. Aí é com ele. O médico moderno, o médico cabeça aberta, que entende o espaço de cada um, ele vai falar assim, aí tu pergunta para ele, doutor, quando eu vou jogar bola? Tu pergunta para ele. Porque quem vai te atender a partir de agora ou seja, eu falo sempre que é como se fosse um bastão dentro do atendimento. O paciente é aquele bastão, não tem um revezamento 4% da corrida? Imagina que o paciente, o próprio periciado, ele é o bastão. Ele vai começar, às vezes, com o médico correndo com ele na mão. Depois ele vai passar para o advogado. Depois ele vai passar para um fisioterapeuta perito. Depois ele vai passar para o juiz. Mas sempre, nunca vai ser uma única profissão que vai caminhar com ele. Então tem que estar todo mundo muito alinhado para poder responder. E Mas mesmo assim é difícil, tá? Tá evoluindo. Eu acredito, eu falo isso internamente, né? Eu tenho 39 anos. Eu sei que vocês acham que eu tinha 20, mas eu tenho 39. Melhor a gente, né, ficar... Querido vintão, não. É que lá no Acre, é que eu sou do Acre, né? Lá no Acre o sol. Mais novo. Não, eu sou do 39 Acre. também não. Lá no Acre o sol é mais perto, eu fiquei assim, perdi o cabelo. Viu, gente? Ele é acreano. Olha de Acreano. onde a gente trouxe o perito, hein? Comedor de farinha e tacacá. Então, o que a gente fala muito em relação à questão das perícias? Eu falo que daqui a 10 anos, quando eu estiver liberando meus 50 anos, os meus colegas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, eles não vão sofrer o que eu sofri. Sim. Já vão estar mais É uma evolução. alinhados É uma com evolução. Isso, né? E eu falo que o advogado, ele é o grande instrumento para isso. Sempre fomos. Porque a partir do momento que você me escuta e fala, Leandro, eu concordo contigo, está errado, eu vou começar a questionar mais. Você educa. Você começa a educar o próprio judiciário. Nessa O próprio parte, sistema, a né? gente tem esse grande papel, né, de interlocução. Exato. Quem que sempre vai fazer a ponte entre todas as evoluções jurídicas e o judiciário? O advogado. O advogado Tudo- que provoca. Viu? Provoca o Gente, judiciário. vocês têm que entender. É o advogado que faz a diferença nisso tudo. Quando essa advogada falou, Leandro, o juiz indeferiu tua nomeação. Eu já fui indeferido como assistente técnico na Justiça do Trabalho, onde eu sou perito. Um juiz me nomeia perito e uma juíza falou que eu não podia ser assistente. E aí a advogada, mandato de segurança. Claro, foi lá Cara, pra assim, né? Vamos educar, vamos esperar uma resposta. Persistir. Claro. O que me assusta um pouco? Você me contrata como assistente, aí fala, Leandro, mas tu não é médico, não sei o quê. Aí você fala assim, Leandro, não, vou contratar um médico. Não estou falando que ele não vai resolver, ele pode até resolver mais do que eu. Mas quando o advogado também desiste desse debate, você vai engessando, vai ficando menos democrático o debate e fala assim... Então o advogado ele é um grande instrumento e eu espero que todos os advogados nomeiem fisioterapeutas e briguem por eles. Isso mesmo. Doutor,
Na sua experiência, sabe que a gente escuta Aham. isso quase todos os dias. Me sinto coroa. Na sua experiência, a negativa, tanto judicial, vamos falar aí administrativa Sim. também, da parte da Previdência, do INSS, ela é porque a prova, falta prova, provas que eu digo, documentos, sim, né, sim. laudos médicos, do assistente, Sim. do assegurado, ou é porque não foi bem desenvolvida esse caminho até a perícia com a documentação certa? Nós temos algumas variáveis aí. Existe a questão da prova documental. Às vezes a prova documental não é suficiente para convencer o perito. Não é coerente. O que é coerente para mim? Eu vou lá fazer uma perícia e ele fala, doutor, eu tenho dor há 2 anos, então dor no ombro há 2 anos. Eu, tá ok. Me mostra a tua consulta de 2 anos atrás. Eu nunca fiz. Nesses 2 anos, tem algum atestado? Também não. Exame? Também não. Toma remédio quando eu sinto dor. Isso não é coerente. Eu estou falando que ele não tem dor. Mas documental, não há uma prova documental coerente. E quem está do outro lado, o perito, ele não está lá para acreditar no periciado. Ele está lá para provar o que ele alega. Que se fosse lá, a gente ia ouvir uma história triste e falar todo mundo tem. Mas ele precisa de uma coerência documental. Então, um dos primeiros fatores que faz a perícia ser negativa é uma prova documental insuficiente. Que ela não é convincente. Agora vamos supor que vocês são as peritas. Eu chego lá falando que eu tenho dor há 10 anos, mas eu nunca procurei. Tem como afirmar e falar, não, realmente eu tenho dor há 10 anos? Ah, é permanente essa lesão se ele nunca tratou? Por que define se uma lesão é permanente ou temporária? É a exposição ao tratamento. Tratou, fez tudo. São 3 anos acompanhado regularmente, tomando as medicações, fazendo fisioterapia, terapia e não melhora. Então está comprovado que esgotou todos os recursos terapêuticos. Vamos pensar no contrário. Uma pessoa que nunca tratou, é permanente ou temporário? Temporário, porque eu ainda tenho chance de tratar. E depois que eu tratar, sim, eu consigo dar uma opinião. Então, primeiro posicionamento que a gente pode pensar é a questão documental. Segundo item, na minha visão, convencimento de narrativa. O segurado, falar periciado, né, o autor ali, ele não consegue convencer o perito na narrativa. Vou ensinar uma frase para vocês que é terrível, que na cabeça do perito é um gatilho enorme para a gente. Eu estou há 2 anos sem fazer nada. Ele chega na sala da perícia. 2 anos sem fazer nada. E aí, como é que tá? Eu tenho uma dor na coluna, eu estou 2 anos sem fazer nada. Nada, eu só fico deitado. Aí vocês falam, olha, Leandro, tu viu? Coitado, 2 anos deitado. E quando a gente vai fazer a avaliação clínica, quando ele entra na sala, imagina comigo, doutoras, como é que uma pessoa que está 2 anos deitado sem fazer nada? Vocês acham que é uma pessoa magra ou obesa? Teoricamente. Ser obesa. Ser obesa. É ser flácida ou ser mais... com a densidade muscular melhor? Flácida. Aí o cara chega com o abdômen trincado, com a massa muscular interessante, com marquinha de sol e às vezes até calosidade nas mãos. O perito em 3 minutos falou que o cara não tem nada. O corpo fala. Fala. Se eu não provo documental, eu tenho que provar clinicamente. E aí ele chega lá, eu sinto dor no ombro. Aí quando tira a camisa, tu vê aquela musculatura dorsal dele bonita. Não é de uma pessoa que está deitada, sedentária, Camada, né? que tem dor constante. Aí outra coisa, artrose no joelho, conhecido também como gonartrose, tecnicamente. Eu tenho uma artrose no joelho há 10 anos. Beleza. Ter artrose é uma coisa e ter incapacidade é outra, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos Tá. falar assim. Vamos falar sobre bloco. Mas o que tu imagina? Se eu não mexo o meu joelho, a tendência da minha coxa é ser fina ou grossa? Se eu não mexo. Grossa. Se eu não mexo. A musculatura ela vai afinar ou ela vai ficar mais forte? A musculatura vai afinar. Comparado com outra perna, a tendência é uma perna mais fina e uma perna mais grossa. A perna que tem dor, ela é para ficar mais fininha, porque ela não movimenta. Aí quando você tira ali a bermuda ou sobe ali a bermuda do periciado, você vê os 2 membros simétricos. Isso não é compatível com a narrativa dele. Então, o exame pericial, ele não é escutar e escrever. Paciente alega ter lombalgia. Ele tem lombalgia. Não é sobre isso. É sobre se tem sinais clínicos e funcionais
compatíveis com a doença alegada. Muitos dos clientes de vocês não têm. Ele está ali trabalhando. A gente sabe. Ele Eu tá- até acabei de um caso. Acaba refletindo na própria perícia. Vou contar um caso assim que acho que aconteceu isso há uns 20 anos, né? Não, Eu não era nascido Não, nessa mas- época. Não. Que foi uma experiência para nós. Não sei se a Josi trabalhava com a gente. Faz 30 anos que trabalha com a gente, né? Eu trabalho primeiro. Aí, Inclusive. ele tinha um problema de cegueira, né? É desse que você lembrou? Não. Aí ele falar. fez a perícia e no laudo veio escrito assim, conclusão da perícia, né? É totalmente capaz e tem uma observação. Periciando, forçando que não enxerga nada. Eu tive um recente agora também. Você lembra desse caso? Não, eu tive um caso que deu Tipo magia assim, mesmo, ele tava, Aham. ele estava dizendo que não estava enxergando, só que ele enxergava. Eu tenho um mais engraçado que o vigilante aqui de Toledo contou pra mim, da Justiça Federal. Porque quando eu vou com meus clientes... Posso contar rapidinho? Pode. Quando eu vou junto com meus clientes, eu fico lá. Os peritos não deixam a gente entrar, tá, gente? E depois, Só ó, assistente não técnico. Depois, põe a pergunta aí. E, Leandro, qual a tua opinião sobre isso? Não, beleza. Meu Deus. Aí eu fiquei Vou lá ser fora preso. andando pra lá e pra cá e fui lá conversar com o vigilante. Eu converso com ele, gente. E aí, não sei o que, conversa. Falei, e aí, esse doutor que tá aí hoje? Esse doutor aí é meio complicado, porque ele faz perícia e depois ele vai atrás da pessoa Pra saber pra se ver não- como é que ela tá andando na rua. E acontece. Acontece. E lá no INSS acontece muito Sim. também dos peritos do INSS fazerem e depois irem atrás, porque se eles vão negar... Pergunta ali, qualquer coisa, pergunta pra assim, recepcionista como é que ele entrou, Sim. É. como é que ele sentou. É. Eu já, Mas é isso eu já aí, fiz né? perícia que o periciado esqueceu a muleta na minha sala. Sim. Então, nesse caso meu que aconteceu, já que a gente tá contando uns casos aí. Os causos. Os causos. Os causos. O meu, ele chegava no escritório e ele... Assim, eu me Ai. lembro desse. Senhor fulano, vamos fazer o seguinte? Eu não sou médico. Eu não sou perito. Eu sou sua advogada e para mim o senhor não precisa mentir. Então vamos falar o seguinte, o senhor não vai chegar assim na frente do perito, né? Promete para mim? O senhor não vai chegar gemendo na frente do perito? Segurando a coluna, segurando a Sim. cadeira para sentar? Ele não falou nada. Adivinha? Lá, perícia judicial. Veio a anotação. anotação, O cara tava cara. Várias vezes já aconteceu. Gemendo Exacerbamento muito. de É. sintomas, O que a gente fala é isso. Às vezes o periciado, aí é onde entra a neurociência, tá? Vamos falar de uma doença que eu falo que é invisível, né? A dor invisível, que é a fibromialgia. Sim. São mulheres, predominantemente, que primeiro existe um preconceito social. Ela fala da dor e, tipo assim, a dor fibromialgia, ela não precisa, às vezes, do motivo para acontecer. Ela tá bem hoje e amanhã ela tá mal. Então, tem essas questões. E ela tenta convencer todo mundo o tempo todo que ela tá com dor. É sobre isso. Mas tu faz tudo. Mas eu tenho que fazer tudo. A mulher é um ser evoluído, né? E quando chega no ato pericial, muitas vezes, com medo de não ser compreendida, ela pode acabar somatizando. Que ela vai ser avaliada e ela pode ali com supervalorizar para falar assim, me enxerga, por Mas favor. eu acho que a grande maioria onde ouve isso é, na verdade, isso, aquele medo. De não ser Lógico que vai compreendido. ter aquele que Sim, não sim, tem sim, nada, sim. como você acabou de falar aí, Sim. né? Mas tem aquele que também acaba se exaltando um pouco nessa... né? Aumenta o supervalorizando isso. os seus sintomas de medo de não receber o benefício. Exato. Porque às vezes a pessoa pode não estar 100% incapaz ali temporariamente, mas ela está literalmente passando necessidade. Sim. E isso é, às vezes, uma coisa que faz com que você acabe... A gente, no escritório, tem essa postura que a Elisiane acabou de comentar aqui. Olha, não, vai lá, numa boa, senta, conta a tua história para o perito, Sim. né? O que você sente, como que você sente. Porque eles fazem as perguntas também, Fazem, né? fazem. Tenta conduzir ali. Conta realmente o que está acontecendo. Ó, tá aqui o exame, tá aqui teu laudo, mas acaba O que eu defendo escapando, né? o grande problema hoje é que as perícias, elas são... eu acho que o método das perícias hoje, elas não são adequadas. Eu acho que os peritos estão avaliando o movimento e não o desempenho, que são duas coisas distintas. Diferente, né? Movimento anda na ponta do pé.
anda no calcanhar, levanta o braço para mim. Se a gente pedir para qualquer pessoa, a tendência é que 90% da população consiga fazer. Mas a dúvida é, eu consigo desempenhar uma função com essa restrição? Eu pedi aqui, falar assim, você que está em casa tem uma dor no ombro, levanta o braço. Ter mobilidade não significa ter desempenho. Levantar o braço é uma coisa, ficar o dia inteiro. Exato. Levantando o braço é outra, Um contrato de 44 horas semanais, aonde eu tenho que ser, além de levantar, eu tenho que ser eficiente. Eu dou um exemplo nas minhas aulas, eu falo muito sobre isso, sobre eficiência, né? Sobre movimento e desempenho. Vamos pensar numa diarista. Ela com artrose de joelho. Ela vai chegar assim, doutora, eu sou diarista, só tem um problema. Eu não consigo lavar o banheiro. Porque tem que agachar e meu joelho dói. Então, assim, eu faço tudo, doutora, mas eu não limpo o banheiro. Ela está incapacitada para o trabalho, sim ou não? Não. Ela tem uma redução da capacidade. Concorda comigo? Sim, é só um joelho sem mexer bem. Então, ela consegue lavar, ela consegue pendurar roupa, ela consegue fazer outras coisas. Ela está incapacitada? Não. Mas ela tem uma redução da capacidade. Eu te pergunto, será que ela seria contratada no mercado de trabalho? Não. Então ela está incapacitada. Exatamente. Uma redução de 20%, vamos botar ali, mas é 20% dentro do desempenho obrigatório, algo que ela precisa entregar para ser contratada. Ninguém vai contratar uma pessoa que não vai limpar o banheiro. Então, o que a gente tem que perguntar para o perito não é se o joelho dobra ou estica, é se isso impacta diretamente no desempenho global dela e se ela está concorrendo de forma igualitária com as demais pessoas que exercem a mesma função. Sim, Isso aí. Entendi. Bom, conseguimos extrair aqui a importância, né, e o papel de um assistente técnico, Sim. né? Mas também aprendemos, e já sabemos, muitas pessoas já sabem, né, que não é garantia também. Precisa estar realmente com doença, com incapacidade, né? Ser muito bem analisado para que tudo isso se concretize. E agora a gente vai começar a segunda parte, né? E nós vamos começar a falar sobre doença incapacitante e realidade profissional. Essa é a que eu mais, essa que eu adoro, essa é a parte que eu mais gosto. Doutora Elisângela, começa aí. Manda! Então, assim, Leandro, existe uma confusão mesmo, né? Tanto no segurado quanto no trabalhador. E né? no perito. E no perito também. perito. E no perito também. O diagnóstico médico, ele não é uma conclusão para ter uma incapacidade? Não. O que acontece? O que é diagnóstico nosológico, né? O diagnóstico médico? Ele é uma constatação de um estado de saúde ali, daquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. Artrose no joelho. Se nós fizermos aqui raio-x nos nossos joelhos, de todo mundo que está aqui dentro, talvez todo mundo vai ter uma artrose. Vamos botar aqui, todo mundo tem artrose grau 2. Tá? Ok, o que a gente tem em comum é isso. Mas como isso impacta no meu desempenho, é uma outra história. Como eu falei para vocês mais cedo, eu pratico corrida, faço minha maratona, estou treinando para maratona. Gente, se a artrose fosse incapacitante, ninguém corria. Então, assim, tem muita gente com artrose que corre. Então, eu não posso olhar para o diagnóstico, ele é o pontapé inicial do processo. O processo ele precisa de um ponto de saída. Então, vamos lá, artrose no joelho. Esqueçam, depois que já foi confirmada a artrose no joelho, ela não tem mais relevância basicamente nenhuma para o processo. Nenhuma. O que vai impactar agora no deferimento ou não do pedido é o impacto dessa artrose na capacidade laboral dele, que é no trabalho. Se falarmos de PCD, é nas funções habituais dele, na vida dele. Para benefício por incapacidade, essas coisas, é em relação ao trabalho. Então, sempre pensar nisso. Ter uma hérnia de disco não vai garantir de forma nenhuma um auxílio. Agora, o que é o auxílio? É o impacto da doença diagnosticada na saúde funcional dele. Eu gosto muito dessa expressão, saúde funcional. Saúde funcional. Que vai além, né? Que vai além do movimento. Um conceito básico. Que vai além de movimento. Que vai além de movimento. Gente, se o diagnóstico fosse suficiente, consigo, não consigo. Era tu pegar um CID, colocar no sistema, a IA vinha lá, falava, esse CID é compatível com incapacidade, mas não é bem assim. Incapacidade ou redução da capacidade é uma expressão muito ampla. Muito ampla. Então,
há uma confusão muito grande. Eu vejo muito advogado botando no Instagram. Você que tem você que quebrou o tornozelo em 1912. Tem direito ao auxílio-doença. Você que tem uma, Acidente. você que tem uma placa. Você que tem uma placa, você tem parafuso. Já recebi vários clientes. Já Você que é diabético. Não tá vencendo esse povo. E não vai vencer. A internet é muito rápida. Quando tira um, já tem outro. Já, isso é verdade. Ai, Então- você sabia que se você tem não sei o que, você tem direito a receber até 8.956 Um dia eu falei, será que eu já operei? Eu pensei, acho que eu tô operado, viu? As pessoas me mandam mensagem, como é que essa advogada consegue? Você não, eu. É. Sim, mas ela não consegue, tá, Tem gente? cliente que me manda vídeo Não todo consegue, dia, Ai, gente. Então, o que acontece é isso. Então, para deixar bem claro, o diagnóstico ele é o pontapé inicial do processo. É onde a gente começa o processo, onde vocês começam o processo, e ali a gente vai entendendo o impacto dele, daquela doença diagnosticada, na saúde funcional do autor. Se impacta ou não no trabalho dele e assim por diante. Ter uma doença não é sinônimo de possuir incapacidade. Não. Né? É um abismo gigante entre uma coisa e outra. Então, ter uma hérnia de disco, ter uma artrose, ter uma epicondilite, ter uma tendinite é apenas um diagnóstico. É uma constatação de doença. Incapacidade precisa se ser avaliado a repercussão dentro da capacidade dela. Aí é onde entra o ambiente de trabalho. O perito ele vai precisar entender não só da doença nessa hora, ele vai precisar entender das características do trabalho do segurado. É aonde está hoje, na minha opinião, a parte mais frágil dentro do ato pericial. Porque muitos processos não trazem para o debate as características do trabalho. Ele apenas fala que o trabalho é repetitivo ou faz esforço excessivo. Fala assim, ele é pedreiro. A gente sabe que o pedreiro tem inúmeras funções. Ele trabalha quantas vezes na semana? Qual é a característica? Qual é a função básica dele dentro de pedreiro? Então, o perito ele vai precisar ouvir o segurado para chegar a uma conclusão se aquela artrose no joelho gera uma incapacidade nele. Mas o perito ele precisa da informação primordial, o ambiente de trabalho. Se ele não entende das necessidades do trabalho, ele não consegue falar se tem redução ou não. E existe um outro problema. Existe hoje dois extremos. As pessoas falam assim, ou está incapacitado ou está capacitado. E existe o limbo, né? Aquelas pessoas que têm uma redução, mas conseguem trabalhar. Porém, o ambiente de trabalho não é adaptado para ele. E se o ambiente de trabalho não é adaptado para ele, ele não consegue entregar aquilo que é esperado. Por isso que ele fica incapacitado. Então, assim, a gente vai dizer que a profissão e a atividade real do segurado, do periciado, é de suma importância analisar também para essa. Sim, esse é o mais importante. Porque o perito ele sabe de doença e ele entende de incapacidade. Ele entende. Mas ele precisa ter uma referência. Ele precisa do ambiente de trabalho. Então, se o processo não trouxer clareza para o perito, o que ele faz, por exemplo, bancário. Falar que é bancário é cargo. Tem bancário que trabalha digitando, tem bancário que não trabalha digitando. Eu preciso falar da exigência funcional dele. Da atividade real. Exato. Aí eu tenho que fazer as tarefas dele. A função do meu cliente, o cargo dele é bancário, e a gente fala que função e cargo é bancário. Mas quais são as tarefas? Aí você, como advogado, tem que botar no processo quais são as tarefas dele. Vamos falar de cooperativas, onde eu faço muita perícia. Todo mundo é auxiliar de produção. Eu ia falar isso agora. Eu estava aqui na minha cabeça, ia falar para o doutor agora, que nas cooperativas acontece muito isso. Frigorífico. Todo mundo na CTPS, na carteira de trabalho ali, é auxiliar de produção. E se eu não descrever, porque se ele é auxiliar de produção, na linha do abate é uma coisa, na linha do corte é outra, na linha de inspeção é outra coisa. Então, falar o cargo ele é insuficiente para passar para o perito as informações para ele chegar a tal conclusão. Como eu falei antes aqui, uma vez um eletricista. Existe eletricista de alta tensão, de baixa tensão. Existe um que sobe escada o dia inteiro, existe um que não sobe escada o dia inteiro. Se essa informação não estiver clara no processo, o perito pode chegar a uma conclusão errada, não por culpa do perito, mas por falta de informação. Então, o que eu vejo muito no processo, um monte de CID, um monte de laudo diagnóstico e pouquíssimo documentos falando sobre o ambiente de trabalho. E os reflexos nesse o impacto dele. Né?
Então, o que acontece nessa hora? A doença fica tão clara, mas a gente não consegue provar o que é o mais importante, que a gente não está lá para provar a doença. A gente está lá para provar o impacto, a incapacidade. E o que menos tem, muitas vezes, no processo é falando sobre incapacidade. Você sabe que esses dias eu estava lendo uma reportagem do que isso causou, né? O que isso acabou causando? Um afastamento assim, muito grande e assustador de doenças como depressão, síndrome burnout, do pânico, burnout e tudo. E é muito louco porque eles foram analisar o contexto do porquê que isso estava acontecendo. Que às vezes era a falta desse reconhecimento, dessa atividade. Você veja a loucura que virou. Bom, tem a ANR que começou agora aí, né? A valer esses dias, que a empresa tem que mapear, fornecer tratamento, suporte psicológico. Por quê? Porque justamente não é analisado isso. Né? O ambiente de trabalho. A minha primeira especialidade, eu sou fisioterapeuta do trabalho e eu sou ergonomista. Eu sou especializado em ergonomia. O que é ergonomia? É a adaptação do trabalho ao trabalhador. O que aconteceu nos últimos décadas? O trabalhador se adaptou ao trabalho. E não tem como, uma hora vai dar ruim. Deu ruim. Pro INSS deu ruim. Então, assim, hoje, vamos supor, se uma pessoa tem uma limitação de movimento e eu respeito aquela limitação e eu adequo meu trabalho para ela continuar de forma eficiente entregando, ela não ia para o INSS. Mas o que aconteceu? O ambiente de trabalho é rígido, incompreensível, e aí você fala, te vira. Aí toma o Torcilax, toma as coisas a vida inteira. Quando chega na faixa etária de 50 a 60 anos, não consegue mais adaptar, a dor está aumentando, a força está diminuindo e todos os efeitos compensatórios, fisiologicamente, ele não dá mais conta. E é onde ele chega para vocês. Chega para vocês. No momento de maior fragilidade fisiológica, de anos de exposição, que ele conseguiu compensar, nesse momento ele não consegue mais. Então, quando a gente fala que não é só entender de doença, é entender de ambiente de trabalho, a visão do processo muda, a visão do perito muda e a visão do juiz muda. Na Justiça Federal, quando vocês vão pleitear lá o direito do cliente de vocês podem escolher ortopedista, médico do trabalho, psiquiatra. E alguns estados têm levantamento falando que o médico do trabalho ele concede mais benefícios do que um ortopedista. Por quê? Nem sempre, não é a regra. Mas porque o médico do trabalho, presume-se que ele entende um pouco mais de ambiente de trabalho. Presume-se não, teria que... Ele tem que ter, ele tem que ter. Ele tem informação para isso. Já o ortopedista, muitas vezes, ele é um cirurgião. Ele fala, operou, resolve. E qual é o trabalho lá? Aí, perguntando assim, qual é a carga do trabalho? O ambiente de trabalho é seguro? Se ele não tem conhecimento sobre isso, ele não tem como opinar sobre isso. Sim. Lembra que eu falei no início que há uma limitação do perito? O perito, para avaliar capacidade laboral, ele precisa entender de ambiente de trabalho. Será que o psiquiatra entende de ambiente de trabalho? Será que um fisioterapeuta, que não é fisioterapeuta do trabalho, entende de ambiente de trabalho? Então, para eu ter uma opinião formada sobre redução da capacidade laboral ou incapacidade, eu tenho que saber de doença e eu tenho que também saber de ambiente laboral. E aí eu faço uma correlação entre ambos e me posiciono. Aí, nesse caso, então, doutor, como nós advogados, né, a gente precisa levar isso para o perito. Exato. Né? Tava pensando aqui, analisando, o PPP, por exemplo, seria um documento que explicaria como é a atividade daquele cargo? O PPP só vai falar os cargos que ele passou. Entendi. Ele não dá características do trabalho. Ele fala lá, foi auxiliar de produção na embalagem, auxiliar de produção no abate, mas ele não dá características. Eu defendo que todo advogado era para ter na inicial um tópico, não sei se fala assim, um tópico, falando sobre o ambiente real de trabalho. Entendi. Trazendo ali que horas ele entra. Na minha aula eu falo muito isso. Por exemplo, vamos pensar na camareira. A camareira trabalha muito, sim ou não? Bastante. E pro perito ela trabalha muito, sim ou não? Não. Ele não sabe. Ele não tem referência. Nunca foi camareira. E aí eu falo assim, ela tá... essas inversões de chavinha que a gente tem que E aí vamos pensar, beleza. Ele nunca foi camareira. E vamos falar assim, ela tem quantos quartos para arrumar?
Por que a gente não põe no processo isso? Foi camareira durante 10 anos, o Hotel X, ela tinha 35 quartos para arrumar. E aí a gente começa a trazer números. Trocar lençol, limpar as coisas. Aí, quando você dá número, sai da subjetividade. Porque eu falo trabalhar muito é relativo. Eu não visualizo o trabalho. Mas se eu desenho quantos quartos ela arruma, eu já começo a entender, caramba, eu não sabia que tinham 60 quartos para ela arrumar. Para quantas pessoas? Uma pessoa para arrumar 60 quartos em quanto tempo? Em 4 horas, porque é a hora do check-in, check-out. Aí você começa a fundamentar e desenhar um ambiente de trabalho para o perito. Uma coisa interessante, frigorífico. Vocês colocam assim, eu falo vocês de forma geral, tá? O periciado, o autor, realiza movimentos repetitivos. Ok. Quantos por dia? Não sei, mas você não sabe. Não sei se vocês sabem, mas um abatedor de frango é 180 mil frangos por dia. É coisa feia mesmo. E se eu trago esse número? 180 mil. Tem 2 linhas de produção. Uma atende 90 mil, outra atende 90 mil. Passa na mão de 10 pessoas. Ou seja, 9 mil na mão de cada um. Quantas vezes por minuto passa um frango na frente dele? Se você faz essa engenharia e mostra... Não, isso é repetitivo. Não precisa nem ser perito. Mas falar se é repetitivo, às vezes fica no subjetivo. Então, o que eu sugiro para os advogados é criar um tópico na inicial, ali, falando mais sobre o ambiente de trabalho. E o cliente de vocês, ele sabe falar sobre o ambiente de trabalho. Fala assim, eu sei que é pesado, mas eu preciso provar para as pessoas. Eu carregava saco de cimento. Quantas vezes? 1 vez por semana. Isso não é tão relevante. Não, carregava todo dia um caminhão com 50 sacas de cimento. Carregava diariamente um caminhão com 50 sacas de cimento. Trazer esses elementos, eu falo que você criar números, né? Trazer números para o perito ajuda. Então, eu acho que é fundamental, para eu ter o reconhecimento da incapacidade ou da redução da capacidade laboral, eu preciso desenhar um ambiente de trabalho. Sendo perito há muitos anos, o que eu menos vejo nos processos é o quê? O ambiente de trabalho. Eu só vejo falando, auxiliar de produção, movimentos repetitivos e faz força. E o resto vai para o imaginário. Viu, gente? Então não é assim, tem uma doença, automaticamente você é incapaz, que nem esses videozinhos não que vai o pessoal ter. está fazendo aí na internet, dizendo assim que se você tem problema no joelho, no dedo, você pode ganhar até 8 mil e poucos reais. Está aqui um doutor, né? Especialista em incapacidade. Especialista em incapacidade afirmando isso, né? A gente precisa deixar isso muito claro, até porque nós, como advogados, a gente tem uma obrigação que se chama de não entulhar o judiciário com qualquer tipo de processo só para dizer que aquilo ali pode dar certo. E acaba sobrecarregando o sistema sobrecarregado. Exatamente. E acaba tirando de quem realmente tem direito, às vezes, uma análise mais justa, mais calma, né? Não é assim, tá? A gente tem que ter uma linha aí de pensamento. É só pensar assim, doutora, se a doença fosse suficiente, não precisava de perícia. Era só diagnóstico. Sim. Isso. Era só diagnóstico. Então, começou na pandemia, em especial, o malfadado aí do negócio. Isso daí, né? Apresentava lá o teste agora médio. Chama teste médio, mas antes nem tinha nome, né? Era o laudo. Apresentava lá e tal. E eu acho que isso fez com que as pessoas talvez pensassem que ficasse um pouco mais fácil. Gente, os benefícios por incapacidade, eles são uma das partes mais delicadas do direito previdenciário, porque engloba quem? Além de nós, advogados, os outros profissionais que atuam, né? Da parte técnica, seja um médico, um fisioterapeuta, agora está começando a fazer as psicossociais, né? Então, assim, é para aprender mesmo isso aí, tá? Agora a Elisiane que faz a doutora Elisiane? A próxima pergunta. Mas eu acho que está dentro disso aí, né? Falando uma prática. É interessante que essa prática deve ser avaliada, né? Mas, assim, na prática, vamos falar um pouco do trabalhador rural. Sim. Nessa essa eu gosto de falar. Essa eu gosto de falar bastante. E a gente, nós, aqui em Toledo, a gente não tem tanto. Mas nas outras cidades que a gente atende, tem o rural, sim, o trabalhador rural, o agricultor, o diarista.
Então, como analisar, né? Como o serviço deles. Tarefa. Né? A gente faz o seguinte, a gente pega lá, trabalhador rural. O esforço físico deles. Sim, né? a gente vai lá e fala, é trabalhador rural. O que tu fazia lá? Aí ele vai falar assim pra ti, tudo. Fazia de tudo. O que é tudo? Pede pra ele te explicar como tu não soubesse. Tá, como é que era a tua rotina? Eu entrava às 7 da manhã lá, eu ia capinar, eu ia arrumar... E vai escrevendo tudo isso. Vai escrevendo, vai botando informação. Para depois levar. Depois que tu fala assim, beleza, ele tinha que capinar, né? Que fala? Capinar. Ele precisa de quê para capinar? Vamos supor que ele tem uma artrose no joelho. Ele tem que capinar. Como é que ele vai trabalhar de forma segura, eficiente e contínua, tendo uma dor crônica no joelho, onde ele não consegue sustentar por muito tempo a posição em pé? Então, eu não estou falando mais de capinar, eu estou falando que sustentar a posição em pé é sofrido para ele. Ele vai conseguir por 2, 3 dias. Mas no 4º dia ele vai falar assim, chefe, eu não vou poder vir hoje. Aí o que o mercado de trabalho faz com ele? Elimina ele. E aí o que eu sempre falo, eu tenho uma tese que ela é chamada de SEC, Segurança, Eficiência e Continuidade. Toda vez que vocês pegarem um caso rural, diarista, eletricista, pensa assim, essa pessoa consegue trabalhar de forma segura, eficiente e contínua? O que seria seguro? O trabalho que ela exerce expõe a integridade física dela? Por exemplo, eu tenho uma lesão no ombro e meu trabalho é ficar limpando as coisas e a minha mão ficar passando da linha da cabeça. Isso expõe, a gente sabe que vai expor. Então, no caso, não é seguro para ela. Ou, vou botar um outro exemplo. A pessoa ela é operador de empilhadeira e tem uma lesão grave no ombro direito. E ele tem diminuição de força, tem dor frequente, tem alguns atestados comprovando. Ele coloca em risco a segurança dele e de terceiros por causa dessa limitação? Ele pode, durante a operação da empilhadeira, falhar e acontecer um acidente? Pode. Então, a segurança foi atingida. A eficiência. Lembra da moça que a gente falou, da diarista que não pode limpar o banheiro? Ela tem eficiência atingida. Ela, apesar de conseguir exercer algumas coisas, uma específica ela não consegue. Não é 100%. Que seria exigido. E a gente fala de uma redução. E continuidade. Ela consegue fazer isso de segunda a sexta? Então, toda vez que você pegar um cliente, você pensa, esse trabalho dele, com essa doença que ele tem, traz segurança, eficiência e continuidade? Se você chegar à conclusão que não, aí vai falar assim, não, Leandro, eu percebi que a eficiência dele é atingida. Dos 3, o que mais atinge é a eficiência. Ele não consegue mais trabalhar igual como antes. Então, tu vai trabalhar a tua inicial focado na eficiência dele. A partir desse momento, nós saímos de um debate clínico, pericial, e vamos trazer ele para um debate contextual. E aí é onde o advogado tem mais argumento. Porque não é mais, doutora, sobre levantar o braço, é sobre eficiência. Porque lá na perícia, ele vai falar assim, periciado movimentou os braços sem dificuldade. E se ele falou isso, parece que acabou. Mas se eu falar assim, apesar de movimentar os braços sem dificuldade, a gente pode criar uma pergunta assim, ele teria como de acordo com o quadro clínico dele, com os exames apresentados, com os atestados recentes, ele conseguiria exercer isso de forma eficiente durante toda a jornada de trabalho? Aí são 8 horas de trabalho. Aí a pergunta fica mais ampla. Então, sempre pensar nessas 3 palavrinhas: segurança, eficiência e continuidade. Vão ser os 3 pilares para você fundamentar a capacidade laboral e fugir do debate clínico. Anda na ponta do pé, agacha, levanta. Então, quando pensar em capacidade, pensar nesses 3 pilares, que é o melhor caminho para a gente chegar a uma conclusão, uma visão. Então, assim, nós, como advogados e tudo, no escritório a gente já está com esse pensamento, já vem com essas avaliações, principalmente pedindo o histórico médico, pedindo as consultas anteriores, os medicamentos, a fisioterapia, por longo, né, por um longo tempo, um longo período. Então, assim, esse ponto é muito importante.
né, para que tudo isso aconteça, né, Sim. para ir para uma perícia médica, né, e que assim, quem está nos assistindo, a perícia não deveria ficar apenas no diagnóstico. O que acontece muito é isso. Mas por quê? O processo está sendo diagnóstico. Eu estou provocando a resposta do perito na questão clínica. O que a gente menos pergunta para ele é sobre o ambiente de trabalho. E analisar, então, as condições, né? A correlação. A correlação de tudo isso. Então, assim... E onde afeta a vida profissional. Exato. E eu também acredito na habitualidade. No que a pessoa... Vamos lá. Que o Sim. segurado, a pessoa como trabalhadora, a pessoa também no seu ciclo social. Como Exato. É que é. Às vezes, não só no ambiente de trabalho, mas como que é também as condições desse Se ele tem acesso, né? Se ele tem acesso a tratamento. A tratamento e até na vida cotidiana dele, né? O que a gente precisa entender não vai ser abrindo o braço, fechando o braço, agachando, levantando, que vamos avaliar capacidade laboral. Enquanto a perícia se limitar a isso, nós não estamos respondendo às dúvidas da sociedade. Ser perito, fazer perícia é extremamente complexo. Eu falo, é uma das coisas mais difíceis da minha vida é fazer perícia. Porque envolve muitos aspectos, muitos aspectos. Então é isso que tu fala. É falar de diagnóstico, falar de incapacidade de mobilidade, falar de ambiente laboral. Olha o tanto de informação que a gente tem que assimilar, correlacionar e esclarecer para a sociedade. E para nós a mesma coisa, porque a gente que é o vetor disso daí. Vocês são os vetores. Né? Então, assim, inclusive, óbvio, sempre vão acontecer os casos que realmente as partes não tinham uma doença incapacitante, ok, né? Só que é muito triste um processo quando você pensa ali que fez o teu melhor, deu o seu melhor, e a perícia final, o juiz é muito ligado na perícia, como a gente já conversou aqui, né? Dá errado e não tem o que fazer. Assim, isso pra gente é um peso muito grande também. Óbvio, você não leva isso pra vida, né? Mas você fica triste. Mas assim, eu vou fazer de saber que não deu certo para aquele cliente. Eles ficam muito tristes também, de saber que não deu certo. Mas eu vou fazer uma analogia que eu pensei aqui agora, bem maluca. É que a gente quer falar de sobremesa e a conversa na mesa é só sobre o jantar. Talvez a gente está esquecendo de falar do mais relevante, que é a incapacidade. Aí a gente fala assim, nossa, a gente foi pro jantar, todo mundo. E aí eu falo, nossa, aquele filé tava bom, não sei o que, tava bom, mas eu queria saber sobre a sobremesa. Mas se eu não perguntar sobre a sobremesa, ninguém vai falar. Então eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é que a gente está falando a mesma coisa esperando resposta diferente. O Lauro está respondendo a mesma coisa há 10 anos, doutoras. E a gente está perguntando as mesmas coisas há 10 anos. Então a resposta vai ser a mesma. Então está na hora do direito, do previdenciarista, do trabalhista, olhar para a sua peça inicial, olhar para a sua estratégia inicial e falar assim, o perito está respondendo que eu não quero. Então vamos mudar completamente o assunto. Então seria assim, perguntar também sobre o molho, né? Sim, vamos. Que é a realidade do trabalho, gente, né? sim. Que a pessoa exerce e a vida Exato. cotidiana. Que o não a gente já tem, né? A gente sempre fala, o não a gente já tem. Quem tem que correr atrás do sim somos nós, com a parceria hoje com a questão técnica de perícia, hoje parceria é fundamental. Doutora, é que não eu falo, a gente está querendo resposta diferente fazendo a mesma coisa. A partir do momento que o escritório começa a contratar assistente técnico, começa a ouvir a opinião de técnicos ali para complementar, já estamos procurando, usando estratégias distintas e provavelmente teremos respostas distintas. Mas é o que eu falei antes para ti, que já estava começando a sentir a diferença. Sim. Então, hoje, o que acontece? Então, nós temos 2 caminhos. Eu falo muito nas minhas palestras sobre isso, tá? Reclamar do perito ou mudar a estratégia. Isso mesmo. Vamos mudar a estratégia. Eu acho que então, mudar né? a estratégia é o melhor caminho. Reclamar do perito não vai mudar. Não. E os advogados se conversam muito sobre os peritos. Pô, você conhece aquele lá? Conheço. E daí, como é que foi tua perícia? Péssima. Então, assim, e aí eles são blindados. Viu? Isso aí acontece mesmo, tá? E o perito ele é blindado pelo sistema, não vai tirar o cara.
Não. E ele vai continuar respondendo desse jeito. Mas se mudar a estratégia, se mudar a visão, eu sei que não é fácil. Leandro, não é fácil. Até porque, Leandro, você expôs de uma forma aqui agora que você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso, que sob esse ângulo que você pôs. Por isso que é importante a gente conversar com gente fora da nossa caixa, né? O médico não tem noção disso tudo que você está falando. Mas não é porque ele não quer. Não, é porque simplesmente não foi levado até ele. Eu acho que essa é a mensagem relevante. A mensagem centro que você deixou aqui, está deixando Sim. até agora, é isso. Tem que levar para o perito tudo isso, porque ele está lá para fazer uma perícia e ele não sabe. Não sabe. E eu acho que a gente fica, às vezes, muito bitolado naquele a gente sentido, faz O assim. Cid. Ó, O Cid. A gente faz Ele mais o mesmo e o cara é pedreiro. E o médico que se vire. Vai Mas atrás. é isso que Posso acontece. fazer um comentário? Agora, só um pouquinho. Agora, dá para abrir a caixa aqui, dá para abrir o pensamento. Vamos esclarecer para ele. Para levar para ele todas essas informações, para que quando. Aí, se mesmo assim ele não quiser responder, ele também me deu munição. Recurso. Eu pedi uma outra perícia. Recurso? Alguém lá em cima lê e falar assim: começa opa, não por aí. apreciou isso aqui? Ah, Não dá pra questionar. Ah, ele não viu, mas não levou pra ele ver? Então levou. Então, a ausência dessa informação, ela fortalece uma não perícia dá só pra limitada. gente se revoltar contra os peritos. Exato. Tem que fazer alguma coisa para mudar o posicionamento deles. Exato. Imagina, eu converso com muitos advogados e peritos, né? Médicos peritos. E nas conversas, até o perito olha e fala assim: Leandro, eu não tinha pensado desse jeito. Realmente tem razão. Advogado, quando conversa comigo, ele fala: cara, por que a gente não faz isso? Eu falo: porque vocês estão focados em reclamar do perito. Vocês querem que ele se adeque à nossa estratégia. E, na verdade, não é isso. Eu preciso trazer para o debate pericial elementos mais apropriados, fundamentais, que sejam analisados. Hoje eu falo com tranquilidade. Vocês estão facilitando a vida do perito. Da forma que está. Sim. Porque o debate está muito superficial. Muito superficial. Ser perito é difícil. É difícil. Bem difícil. E às vezes a própria correria do dia a dia Sim. também, né? E como diz, né, no devido processo legal, tem o contraditório. Tem uma contraditória. Por que não trazer para a perícia também o contraditório? Exato. Então, assim, o que eu quero e quero passar como mensagem para vocês é: nós temos dois caminhos. Reclamar dos peritos, tá? Eu me incluo nisso, eu também sou perito. Reclamar da gente ou mudar a estratégia. Eu falo que hoje existe uma crise conjugal entre peritos e o direito. Ou a gente faz terapia e anda todo mundo junto, ou a gente muda a estratégia e fala assim: desse jeito vai dar ruim. A gente está caminhando para uma guerra civil. Tem que dar uma mãozinha. O médico, ou o fisioterapeuta, ou o psicólogo, com receio do advogado pressionar muito no ato pericial, e o advogado achando que a gente não quer responder. Fala: gente, vamos sentar e vamos só pacificar aqui. Só. Fazer uma conciliação. Vamos, Uma mediação, uma né? mudança de paradigma muito profunda. Sim, anos. Tipo que aconteceu uma vida inteira. Sim. E eu falo, fazer diferente, meu né? propósito hoje é viajar o Brasil inteiro levando isso. Eu fico feliz pelo convite de estar aqui, porque isso aqui eu vou chegar em todo mundo, literalmente, levando o debate, a reflexão. Eu não estou aqui para falar que perito é ruim, que advogado é bom, ou vice-versa. Não é sobre isso. Mas é assim, para onde estamos caminhando? O que nós podemos fazer para melhorar o debate pericial? Justamente esse tema foi escolhido porque ele hoje está muito, muito relevante na sociedade, tá? Ele é latente, As né? pessoas estão adoecendo, seja por dores físicas ou dores mentais, não importa. Sim. Elas estão cada vez mais doentes, cada vez mais novas, né? Antigamente você pensava em benefício por incapacidade num acidente ou lá perto dos 50. 50 a mais. Não, é Não no 25, é 26, 35. é 35, é 36, é 40. Então isso é uma coisa muito relevante para a sociedade discutir, né? E principalmente para a advocacia previdenciária, que é o vetor quando não dá certo lá Sim. no INSS, né? Então a gente precisa achar soluções, sim, fazer seminários como sempre fazemos, Sim. né? Que nem hoje você tem, né, Leandro, também aqui um curso. Hoje eu tô aqui em Toledo. Dando hoje tô em curso, Toledo. ensinando, abrindo mente, compartilhando experiência também, né? Eu vou Pra tá, que tudo isso tenha uma solução
a contento para todo mundo, né? Porque para o Estado, para a União, para o INSS, para nós mesmos, também não é bom para ninguém. Não é bom esse contexto que existe, né? Não é. E a gente vive, parece que a gente está próximo de uma erupção. Sim. Parece que nós vamos entrar numa crise sem fim. Eu acho que eu não sou contra a perícia médica, eu sou contra a perícia mal feita. Isso Isso. Perícia mal feita. Independente de quem faça. Até colega meu fisioterapeuta, se fizer mal feito, eu vou ser crítico dele. Agora, nós precisamos melhorar as estratégias, melhorar a conversa, melhorar o diálogo. Eu acho E os subsídios E também. assim, tem uma escutativa também melhor, Sim, né? sim. Escutar tanto, né, o perito, Agora, sim, os advogados. como a gente estava falando, a gente tem uma relação. Advogado e perito é uma relação. Sim. Para essa relação ser duradoura e saudável, eu preciso que ambas as partes estejam dispostas. Sim. Não adianta só o advogado, não adianta só o perito. Eu acho que o grande é a OAB, o judiciário, o CFM, o COFITO, que é o nosso conselho, ter uma conversa mais séria sobre esses assuntos, porque hoje a gente acha que não atinge. Mas o que está tendo de pessoas incapacitadas temporariamente, que não são reconhecidas, voltando para o mercado de trabalho e sobrecarregando o sistema de saúde, é inúmero. É uma pessoa de 35 anos de idade que não tem condição de trabalhar, que está ali sobrevivendo. Fica 2, 3 dias trabalhando e vai para o posto de saúde. E aí 2, 3 você, dias se tivesse um tratamento decente, ali em 6 meses de fato recuperava, mas passou aquele momento, virou crônico, e essa pessoa vai ser um zumbi. Vive de atestado, vai Vive de viver. atestado. E a sociedade tende a fazer o Muitas quê? vezes manda embora. E assim, a gente tem muito no escritório pessoas que nem você falou, não é mais 50 a mais. É 30, 25 35. anos a Muito mais. nova, nossa, que assustador chega, às vezes, que né? chega pra gente e fala assim, doutor, eu quero me aposentar. Eu não aguento mais. Não aguento Mas mais. por quê? O ambiente de trabalho, ele esqueceu do lado humano. Humano. Tá? Isso mesmo. Humano. Esqueceu. A nossa geração foi treinada, eu não sei com vocês, tá? Os nossos pais falavam assim, tu chegava em casa, pai, ele gritou comigo, normal. Sim. O que essa nova geração ensina pra gente? Não. Não, não é normal. Ele chega e fala assim, eu? Aham. Sério, tu falou assim comigo? Eu não volto. Não volta. A gente chorava no carro, chorava no ônibus, chorava no quarto. Engoliu o choro. E o pai falava, ele é meu amigo. Você está aprendendo. Lógico, ganhamos algumas qualidades, algumas competências, mas a nossa saúde mental foi pro saco. Foi. De muitas pessoas. Zerada, né? Zerado. Então, o que a gente fala hoje? Vivemos um acesso à informação diferente, a internet está aí para todo mundo hoje. A gente percebe que naquela época o que o nosso pai e o nosso chefe falava era a verdade absoluta. Hoje a gente fala assim, nossa, acho que está meio errado isso aqui, isso é assédio. Isso é assédio. Isso é assédio. E isso gera E a perícia igual à década de 80. Então, tudo mudando, tudo exigindo muito mais da sociedade, do judiciário, e a perícia ainda E o sistema não está mudando. No mesmo formato. Mesmo No formato. mesmo Eu, assim, efetivamente, na área previdenciária, eu mesma já fazem 20 anos, praticamente só isso, né? E desde a É a mesma primeira tem vez, propriedade, é a mesma coisa. São os mesmos quesitos. Os mesmos quesitos. Do isso. juízo ainda. É. Nem isso é mudado, gente. Então, assim, isso. tudo mudando e o ato pericial, o entendimento pericial engessado ainda. Engessado. E agora, onde deu o gargalo? Nele. Então, é a hora de uma força-tarefa olhar e falar assim, estamos passando por uma crise. Você falou que é especialista em ergonomia Isso. e tal, lá no ambiente de trabalho. Você acha que essa ANR, aquelas determinações, vai surtir efeito? Vai. 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 Ela foi um pouco confusa a forma que colocou. O que é NR1? A empresa, eu gosto de dar esse exemplo. Não tem quando você tem muito ruído numa empresa e tem que botar Aí vai lá, faz a aferição e fala, ó, ruído é acima, tem que botar protetor auricular. Sim. Isso é uma forma de atenuar. O que é NR1? É eu fazer um estudo ergonômico, psicossocial ali do teu trabalho e falar assim, ó, a meta aqui é muito alta. Reconhecer isso, é o diagnóstico. Essas metas aqui, elas estão acima do ideal. O que tu está fazendo para compensar a saúde mental dos teus funcionários? Ó, realmente a gente tem umas metas altas, mas não é todo mês. É mês que é maior, mas tem um mês que é menor. Então, basicamente é eu reconhecer os meus ápices, minha exposição na saúde mental do trabalhador,
E, paralelo a isso, ter um programa para diminuir. Então, não é que tem que ter psicólogo na empresa. Não é sobre isso. Eu tenho que ter programas que estimulem qualidade de vida. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito interessante, tipo assim, o direito... foi até engraçado, de um advogado, a NR1 tem que ser muito rígida. Eu falei, se ele for nos escritórios de advocacia, fecha tudo. Fecha. Se for fazer um levantamento de ambiente insalubre para a saúde mental, é escritório de advocacia. Será? Os prazos são... O sistema é muito difícil para vocês. nós temos Eu não estou falando que o escritório Sim. é isso. Sim. É porque o sistema exige de vocês. Exige de vocês. E o que o escritório faz para diminuir isso? Nada. Não tem o que fazer, tem que cumprir. Tem que cumprir. Então, assim, o que a gente fala? Por exemplo, tu pega ali uma empresa que fala, o RH, o financeiro. O financeiro ele é sobrecarregado do dia 1º ao dia 10, que é do pagamento. Do dia 10 ao dia 15, tu tem uma diminuição. É interessante tu ter um mapa na empresa para mostrar para o funcionário, ó, durante 10 dias vai ter uma exigência maior, mas durante 5 dias a gente vai diminuir um pouco. E ele entendendo esse fluxograma, esse fluxo, ele vai vendo que não é todo dia. Mas a partir do momento que a empresa todo dia, eu falo que é pé baixo, é todo dia pauleira, não tem saúde mental que aguente. Então a NR1 ela vai surtir efeito. Eu acho que isso vai fazer o empresário ficar com um pouco de receio e tomar medidas para melhorar esse ambiente. Isso sim vai ter. Agora, como eu falo sempre, é uma relação. Se o funcionário não vestir a camisa da saúde mental, da responsabilidade dele, aí é o grande problema. O que eu vi é assim, o que eu sinto? Estão colocando a saúde mental como responsabilidade da empresa. Sim. É isso, que eu vi. é isso que me isso. preocupa. Na verdade, é uma responsabilidade de ambos, é uma relação, onde o funcionário tem que reconhecer e fazer a parte dele e a empresa fazer a parte dela. Se não tiver essa força conjunta, aí, gente, aí vai ter demanda judicial, aí vai virar um caos, aí vai virar um ambiente insalubre, Até que hostil. todo esse entendimento assente também, né? Sim, Uma hora sim, depois sim. a justiça vai ter que Pacificar. sempre, né? Mas o que eu falo é, a NR1 ela é muito boa desde que a empresa e o funcionário entendam isso. O que eu preciso fazer? Palestras educativas para explicar para minha equipe, para as empresas e para os funcionários o que é isso. Não adianta só colocar lá. Exatamente. Então, assim, para quem está assistindo, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, por nós também estamos no Spotify. Meu Deus, eu vou ouvir minha voz no Spotify, que maravilha. E no YouTube. Fica essa orientação importante. Né? O benefício negado não é que você não vai ter direito. Tá? Verdade. Doutora Joselice, doutora Elisângela. Chegamos ao fim aí do episódio, mais uma vez, né? Doutor Leandro Brasil, não sei como lhe agradecer ter vindo aqui, ter nos dado a honra da sua presença, ter dividido todo esse conhecimento com a gente, né? E vai ser muito útil tanto para os nossos clientes quanto para os nossos colegas que quiserem absorver essa mensagem, né? Doutor Leandro é fisioterapeuta, perito judicial, mestre não sei do que, de ergonomia, né? Palestrante. Palestrante, professor. Fica assim, Sabor corredor. Sabor corredor. Mas, em resumo, uma sumidade. Obrigado. Doutor Leandro, muito obrigada mesmo. E o que o senhor precisar do Alonso e Bautista Advocacia aqui de Toledo, a gente está aí para lhe ajudar. Atuamos em Cascavel também, né? Boa E para Vista todos vocês, Aparecida. meus queridos que nos assistiram, que nos acompanharam até agora, eu tenho certeza que vão gostar do conteúdo. Curtam, compartilhem, nos sigam, nos ajudem a levar, porque acho que a gente falou, não me lembro agora, Leandro, nosso objetivo com esse podcast é informar, instruir, educar Perfeito. e ajudar. Esse é o nosso objetivo. A gente não ganha nada, Sim. absolutamente nada aqui. Só isso. Nada. Debater, trazer temas relevantes para a sociedade, né? E as incapacidades são muito relevantes. Eu me coloco à disposição para, no futuro, a gente pegar pergunta dos quem acompanha. Pode mandar pergunta isso mesmo. que elas vão mandar para mim, eu respondo por vídeo, eu vou fazer vídeo respondendo cada pergunta. Então, todo mundo que tem alguma dúvida específica pode mandar
Eu me comprometo a responder as dúvidas de todo mundo. E sobre os elogios, né? Vou falar que o Cortella diz. O elogio sempre é bom. O exagero sempre é bom quando é elogio, né? Quando é crítica a gente não gosta, mas elogiar muito eu gosto, fica à vontade. A gente não falaria e não... E aí eu quero... diria nada se não fosse de verdade. E eu vou colocar aqui para me seguir no Instagram. Isso mesmo. Seu arroba no Instagram, por favor. leandrobrasil.perícia. Eu não sei se o editor vai colocar em algum lugar. Vai. Por aqui. Tá por aqui. Segue lá, eu falo diariamente sobre perícias, tiro dúvida, pode mandar pergunta lá, que meu propósito é deixar... o meu propósito é igual ao de vocês, é educar, é pacificar e fazer que o ato pericial não seja mais um problema dentro do judiciário, sim uma solução, como é o combinado. Exatamente. A perícia é solução, não problema. Para o que ela serve. É solucionar. Elisângela, tuas considerações finais? Agradecer novamente o doutor Leandro e dizer que esse nosso bate-papo foi excelente, muitas informações importantíssimas, como a doutora Joselice falou, para os nossos colegas, para os nossos clientes, e dizer assim que desde a primeira palestra que eu ouvi o doutor Leandro o ano passado lá no Seminário de Direito do Trabalho, é que eu vi que a mente dele realmente é diferente, trazendo aí essa batalha para mudar toda essa sistemática aí da perícia judicial, perícia técnica. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigada, doutor Leandro. Agradeço. As minhas colegas já fizeram todas as considerações, né? Quero agradecer também ao Kadoshi, sempre com a gente, e a nossa... roteirista, assistente, nossa Ana Luísa. Nossa social media, nossa marqueteira, tá? Saúde, secretária. A saúde, a NR1 é bom pra ela, viu? A gente chama falando, ela tá olhando. E ela com o olho aqui, ó. Ela vai te procurar pedindo maiores informações. Faz tudo, Severino, entendeu? Mas ela é a nossa assistente das comunicações, marketing e social media. Perfeito. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Gente, esse foi o Doutoras da Lei, mais um episódio, como eu falei, curta, compartilha, bate lá o sininho, não sei o quê. E vamos que vamos. Tchau. Tchau. E siga nós também no Instagram, tá? No Instagram, o Escritório Alonso e Baltites e as nossas redes sociais das doutoras.